Olá, meus amados irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, esteja com você, meu amado irmão, na sua vida e na sua família. Uma boa tarde. Estamos aqui gravando mais uma devocional, 365 dias com Deus, e hoje é a nossa devocional de número 70, hoje é sábado, hoje é 11 de março de 2023. E o nosso texto base continua em Deuteronômio, capítulo de número 6, dos versículos 4 ao versículo de número 9. E nós vamos continuar falando aqui sobre o temor a Deus, sobre a obediência, sobre o amor a Deus acima de tudo e de todos, e principalmente da responsabilidade que nós temos de ensinar as novas gerações a terem uma conduta, a terem uma vida de temor a Deus, de obediência à santa palavra de Deus. É da nossa responsabilidade fazer isso. Pastores, líderes, pregadores, expositores da Escritura, nós que temos filhos, é de nossa responsabilidade ensinar essa nova geração a ser crentes sinceros, a serem crentes piedosos, até muito mais crentes do que nós, de que os nossos antepassados que já partiram, que nos antecederam. Então, a obediência, Moisés está ensinando àquela nova geração que a obediência aos mandamentos, aos decálogos, ao decálogo, melhor dizendo, aos mandamentos morais que Deus apresenta ao seu povo, mandamentos justos, mandamentos maravilhosos, diferentes das outras nações, aqueles mandamentos devem ser obedecidos. Não devemos, aquela nova geração não deveria ter apenas o conhecimento desses mandamentos, mas deveria obedecer. Não apenas o conhecimento, ou decorar, ou memorizar, mas aqueles mandamentos deveriam fazer parte da vida deles, da conduta deles. Então a obediência, ela se liga ao temor e o temor se liga ao amor. Nós temos aí 3 virtudes maravilhosas na vida de um verdadeiro cristão. Quando nós obedecemos, nós tememos, e quando nós tememos, nós amamos. Nós amamos aquele a quem nós conhecemos. Nós amamos esse Deus maravilhoso, porque quanto mais nós conhecemos a Ele, temos o conhecimento da sua palavra, temos o conhecimento dos seus atributos, da sua soberania, nós não temos outro sentimento melhor, nós não temos outra virtude diante de resposta ao amor, à misericórdia de Deus, aos mandamentos de Deus, que Ele nos dá. A resposta a Deus é o nosso temor, é o nosso amor, é a nossa obediência. É por isso que Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, ele diz: quem tem os meus mandamentos, lhes obedece. E esse é o que me ama. Como eu posso provar que amo a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Obedecendo os seus mandamentos, obedecendo as leis, os ditames de Deus. É a maior prova que nós amamos a Deus, é quando nós temos uma vida de obediência. É quando nós temos alegria em submeter aos princípios da palavra de Deus, que norteia todas as áreas da nossa vida. Aí o texto continua, João 14, 21, Jesus dizendo: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que texto lindo, olha o que Jesus está dizendo, que essa obediência aos mandamentos do Senhor, esse amor a Deus, esse amor aos mandamentos, essa obediência vai gerar uma intimidade, um conhecimento profundo, relacional com a pessoa de Jesus Cristo. E esse é o nível, esse é o padrão de comunhão que nós cristãos precisamos urgentemente ter. Porque diante da decadência moral e espiritual que nós contemplamos nessa geração, diante de tanta coisa que nós contemplamos, o amor a Deus, a obediência aos seus mandamentos, vai fazer com que nós tenhamos essa comunhão genuína, sincera e verdadeira com a pessoa bendita, amada, santa, perfeita do Senhor Jesus. E Moisés está ensinando, dizendo para aquela geração que eles devem obedecer os mandamentos.
E esse obedecer vai gerar temor, vai gerar amor a Deus acima de qualquer coisa. De forma que nada vai substituir, jamais se compara ao amor de Deus que nos completa, que nos satisfaz, que nos dá contentamento, de maneira que nós não temos falta de nada, meus irmãos. Nós não precisamos mais nos submeter aos desejos da nossa carne. Nós não precisamos mais se submeter aos vícios desse mundo, pois o amor de Deus nos completa. E esse amor é resultado de obediência, é resultado de uma vida de obediência e de temor ao Senhor. Então a obediência não é inerente de nós mesmos. Nós mesmos não geramos essa obediência. Não há nenhum sacrifício humano, nenhum esforço humano, por assim dizer, que possa gerar uma obediência que agrade a Deus. Não há. É fruto do Espírito Santo, é fruto de uma verdadeira conversão, é fruto de uma verdadeira regeneração. Aí sim, esse coração uma vez transformado, esse caráter uma vez transformado pelo Evangelho, aí sim, viveremos uma vida de obediência, mas não é fruto nosso, não é fruto que é gerado por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, pelo contrário. Somos por natureza rebeldes e desobedientes, inclusive os nossos filhos. Nós já nascemos com essa inclinação rebelde, a nossa natureza herdada, que foi imputado a nós pelos nossos pais, Adão e Eva. O nosso coração ele é corrompido. O nosso coração é rebelde, os nossos filhos são rebeldes, nós somos rebeldes. O nosso coração, se ele não passar pelo processo da regeneração, não tem outra, irmãos. Nós vamos estar sempre pendendo para as obras da carne, nós seremos sempre inclinados a desobedecer a Deus. Nosso coração rebelde, nossos filhos são assim. Por que há tanto conflitos nas famílias? Mesmo famílias de cristãos, mesmo famílias de pessoas que conhecem a palavra. Por que os nossos filhos são rebeldes? Por que há tanto conflito nos casamentos? Por que há tanto problema nesse contexto familiar? É o coração. O problema é a nossa natureza rebelde. Então, essa obediência é fruto da conversão. O problema das nossas famílias, o problema das nossas igrejas, os problemas que surgem de relacionamento, muita coisa que acontece e todas elas é consequência da nossa natureza pecaminosa. Qual seria a solução para esses problemas? Arrependimento. Qual é a solução para esses problemas no casamento? Esses problemas dos filhos desobedientes? Esses problemas que surgem na igreja? Qual é a solução para esses problemas? São pessoas se voltarem para Deus, se arrependerem e se converterem de fato e de verdade. E conversão não é ir lá na frente repetir uma oração, não é só levantar a mão e dizer: pronto, eu aceitei Jesus, já estou salvo, já sou um eleito. E cadê os frutos? Cadê os frutos de transformação? Continua na mentira, continua tendo inveja, continua fofocando, continua nos seus prazeres pecaminosos, continua no adultério, continua falando mal, odiando o seu irmão. Não, meu irmão, não. Então, no texto de hoje, o Senhor dá a receita de como corrigir isso. E isso começa a partir de mim, começa a partir de nós. Eu que sou um pastor, eu que sou um pai, eu que sou um crente desde os 9 anos de idade, eu que recebi para a glória de Deus esse ministério da palavra, é por mim, é em mim que começa, é em você, meu amado irmão. Antes de você tentar corrigir o seu irmão, antes de você ficar reparando a vida do outro, se corrija primeiro, examine o seu coração, examine a sua conduta. Quantas pessoas que você precisa perdoar e pedir perdão? E eu examinar o meu próprio coração, minha conduta dentro de casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Você, minha amada irmã, no meio da rua, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver, examine-se a si mesmo. E esse trabalhar de Deus, essa mudança, essa transformação, esse viver em obediência como exemplo,
começa a partir de mim e de você, de nós, igreja do Senhor, nós que somos os portadores, nós que somos os representantes de Jesus aqui na terra, melhor, nós que somos embaixadores desse santo evangelho aqui na terra. Você sabe o que é um embaixador? Você sabe o que é ser igreja do Senhor Jesus? É uma responsabilidade muito grande. Precisamos andar nesse padrão de cidadão do céu, nesse padrão de representantes do reino de Deus. Não é reino dos homens, é reino de Deus. Então o primeiro texto começa, o versículo: ouve Israel. Ele começa, Moisés mais uma vez dizendo: ouve Israel, chamando a atenção de Israel para a seriedade do que vai ser apresentado, das implicações do que vai ser ensinado. Ouve, esteja atento, Israel, escutem, fiquem atentos aos ensinamentos do Senhor Jesus. Não ouça qualquer coisa, não escute qualquer pregação, não escute qualquer pessoa, heresias, falsas doutrinas, falso evangelho, pregações que massageiam o eu, o ego do homem, que não chama ele ao arrependimento, que não chama ele para sentir vergonha, opróbrio dos seus atos pecaminosos. É sério, a pregação, os ensinamentos, os ditames, a lei de Deus é coisa séria, não é brincadeira. Então Moisés está dizendo: ouve Israel, fiquem atentos, prestem atenção, não é entrar no ouvido e sair no outro, mas é descer para o coração, gerar mudança, gerar transformação, libertação. Ouve Israel. Ele está estabelecendo, aqui Moisés está estabelecendo, quando ele diz: ouça Israel, novamente uma unicidade e uma singularidade do Elohim, de Deus. Ele está dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mais uma vez Moisés está dizendo: escutem, Elohim, o nosso Deus é o único Deus. E esse é o princípio pela qual nós devemos amar a Deus e obedecê-lo, porque Ele é o único Deus, e a palavra aqui para Senhor é Elohim. Apesar desse nome, esse é o nome pela qual Deus é identificado aqui, Elohim, nome que, apesar de estar no plural hebraico, se refere ao único Deus verdadeiro e não a deuses. O nosso Deus não é igual aos deuses. O nosso Deus não é Senhor, como Baal também era chamado de Senhor. Às vezes esse nome Elohim pode também se referir a um Senhor de qualquer outro Deus, mas aqui esse título no hebraico se refere ao único Deus. E esse é o princípio pela qual nós devemos adorar somente a Deus. É por isso que nós não adoramos imagem de escultura. É por isso que nós não temos ídolos. É por isso que nós não fabricamos qualquer outro tipo de objeto para adorar, para cultuar. Por quê? Porque nós entendemos que Deus é singular, Ele é único. E nós precisamos estar atento a isso, porque às vezes a adoração a Deus é concorrido com outras coisas que tentam roubar o nosso culto, a nossa obediência, o nosso tempo para o único e soberano Deus. E em seguida, então, Moisés, ele ordena o que fica no centro de todo esse contexto. A ordem que Moisés está dando. Primeiro, Moisés apresenta a unicidade, a singularidade desse Deus. Ele é único. Escutem, Israel. Ele é único. Portanto, ele é digno de ser temido, de ser amado, de ser adorado. Ele é o único Deus. A ele toda a honra, a ele toda a glória. E depois ele apresenta o centro de todo esse contexto, qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quem conhece esse Deus, quem tem o conhecimento desse Deus, o ama. É impossível conhecer a Deus e não amá-lo. É impossível conhecer os atributos do Senhor Jesus, a sua vida, a sua obra, e não amá-lo, e não obedecê-lo. Esse é o centro da mensagem que Moisés está trazendo, o amor a Deus acima de todas as coisas. É por isso que Paulo diz: nada, ninguém, nada me afasta do amor de Deus, do amor do Senhor Jesus. Nada me separa desse amor. Nada me separa dessa alegria, dessa comunhão maravilhosa do Senhor Jesus.
Por isso que Paulo fala isso, porque o sentido da nossa vida, a nossa razão de viver, a nossa vida só tem sentido se nós vivermos uma vida teocêntrica, Deus como centro de todas as áreas da nossa vida, e não egocêntrica, e não antropocêntrica, mas teocêntrica. Esse é o sentido da nossa vida. O amor a Deus, a obediência a Deus faz todo sentido, tem todo o valor para aqueles que de fato reconhecem o propósito pela qual eles nasceram, por exemplo. Tem tanta gente perguntando, para que eu nasci? Qual é o sentido da minha vida? Está aqui a resposta. O sentido da nossa vida, a razão do nosso viver é Deus, é amá-lo, é adorá-lo, é se deleitar na presença dEle, é desfrutar dessa comunhão maravilhosa com Ele. É através do nosso amor por Deus e pela convicção do amor dele por nós que a própria realidade, a própria vida tem realidade e comprometimento. Essa é a razão de nós existirmos. Essa é a razão pela qual nós conquistamos as coisas. Essa é a razão pela qual nós nos casamos, nós temos nossos filhos, nós trabalhamos, nós servimos a Deus, nós servimos o nosso próximo, nós amamos a Deus, amamos o nosso próximo. Todo o sentido da nossa vida, todo o comprometimento e zelo que nós temos em todas as áreas da nossa vida está em Deus. A glória é para Ele. Ele é a razão da nossa existência. Portanto, irmãos, quando nós compreendemos isso, a gente se esforça, sim, não em nós mesmos, mas no poder do Espírito Santo, a viver uma vida que agrade ao Senhor, a viver uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. E isso começa sempre em mim. Isso começa sempre na pessoa a qual o Espírito Santo está despertando. Se você está me ouvindo e está ardendo o teu coração, não é para o outro, essa palavra aí é para aquele irmão tal, não é para você, é para mim, é para nós que necessitamos dessa palavra. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, no meu coração, no nosso coração, que seja guardado como um tesouro. Quem tem um tesouro guarda. E qual é o melhor lugar para guardar a palavra de Deus? A melhor coisa é a palavra de Deus. E onde eu devo guardar? No melhor lugar, no meu coração, com o melhor propósito: não pecar, não transgredir a lei de Deus. Nunca influenciarei, ensinarei ou edificarei os outros se não começar em mim essa mudança. Como eu vou ser exemplo para os outros? Como eu posso influenciar a geração? Como eu posso ter autoridade para ensinar, para pregar, se essa mudança ainda não aconteceu em mim? E aí sim vem o passar adiante, e isso é algo tão sério, que o que vem depois dessa busca o propósito é preservar o conhecimento de Deus pelos anos futuros. Então, quando nós somos exemplo, quando nós vivemos essa palavra, a gente transfere essa palavra, ensina aos outros, para que esse ensinamento, essa palavra seja preservada e as próximas gerações também sejam gerações de homens e mulheres obedientes ao mandamento do Senhor. Então ele fala: ensine com persistência aos seus filhos, tu as inculcarás aos teus filhos. Ensina aos teus filhos. E aí ele ensina toda a geração. Moisés ensina toda a geração de Israel, mas agora há uma categoria de ensino específico, que é aquele que o pai e a mãe faz ministrando em casa, nos seus lares, estabelecendo a cultura do reino de Deus no seu lar, ensinando os seus filhos a amarem a Deus, ensinando os seus filhos a terem suas mentes não poluídas pelas ideologias, pela investida de Satanás na sociedade que nós vivemos hoje, por exemplo, que tenta de todas as formas invadir o coração e a mente dos nossos filhos, em ideologias, em pecados terríveis. Mas nós, pais, devemos sentar com os nossos filhos e insistir dia após dia, ensinando-os a doutrina de Cristo. É nossa responsabilidade. A igreja, ela auxilia nesse ensinamento, mas começa a partir do nosso próprio lar. Se isso não nos transmite o senso de urgência e importância, não sei mais o que conseguirá. É urgente, diante do que os nossos olhos estão vendo, principalmente na sociedade de hoje. Se no tempo de Moisés já era necessário o ensinamento aos filhos, vocês imaginem na geração, nessa aproximação da vinda de Jesus. Quanto mais urgência em ensinar a importância da palavra de Deus aos nossos filhos. Mas quando nós devemos fazer isso? A resposta é em todo tempo,
em todas as circunstâncias, em momentos formais e informais, o Senhor precisa estar na própria cultura dos nossos lares. Precisamos trazer a cultura do reino para o nosso lar, através da oração, do ensinamento, do culto doméstico, em qualquer lugar que nós estivermos, ensinar os nossos filhos através do exemplo, em qualquer circunstância, formar dos nossos filhos o caráter, para que eles entendam que Deus é o único Deus e que esses mandamentos são mandamentos para serem obedecidos, porque esse é o sentido da vida deles. Os nossos filhos precisam compreender que o sentido da vida deles, o propósito pela qual eles nasceram, é para agradar a Deus, é para viver para a glória de Deus. O Senhor tinha razão nessa advertência, porque temos um século depois, muito antes, lá no livro de Juízes, passando esse período de Moisés, Josué morre e diz que essa geração, toda aquela geração reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele fez por Israel. Em Juízes 2:10. E foi a falha dos pais que gerou essa geração que não conhecia Deus e nem os grandes feitos do Senhor, porque os pais falharam, porque os pais se preocuparam com outras coisas e não de inculcar, de imprimir, de colocar na mente e no coração dos seus filhos os mandamentos do Senhor. E essa geração não conhecia. Por isso é que eles viviam nesse ciclo de idolatria, de prostituição. Se nós falharmos nessa missão, as próximas gerações serão caótica, depravada. A igreja será impura, não a igreja eleita, porque Deus sempre vai preservar os seus eleitos, mas a representação da igreja será muito caótica. Esses cristãos que serão gerados daqui para frente, esses falsos cristãos, será triste a condição desses crentes, se nós não cuidarmos hoje, se nós não nos preocuparmos hoje com essa nova geração. Caminhando para o final, nós e nossos filhos estamos sendo doutrinados o tempo todo pelo mundo que jaz no maligno. A cultura de Satanás, a cultura desse mundo, está em todos os lugares contaminando quanto pode as mentes e corações. Só o lavar diário da palavra de Deus pode nos limpar dessa sujeira. Avalie as nossas vidas, avalie a sua vida, vamos avaliar a nossa vida e a nossa família, e vamos dizer ao Senhor quais as soluções que nós iremos tomar para mudar tudo que for necessário. Então pense sobre isso e estabeleça a cultura do reino no seu lar, pois é nossa responsabilidade. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina como nós devemos ensinar os nossos filhos e a partir de nós mesmos como exemplo para eles. Que a Tua palavra esteja nos nossos lares, que a Tua palavra esteja, Senhor, trazendo pureza, santidade, perdão, restauração. Que em tudo o Teu nome seja glorificado, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria aos pais, que cada um de nós possamos nos deleitar em obediência, em temor ao Senhor, para que jamais, Senhor, jamais possamos apostatar da fé, mas que todos os dias possamos estar firmes nesse propósito de Te buscar e de ensinar, doutrinar os nossos filhos, para que eles também temam ao Senhor, amem ao Senhor e obedeçam a Sua palavra. Guarda-nos, ó Pai, guarda as nossas famílias debaixo da Sua promessa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus amados irmãos. Amém.